Muito bem, pessoal, vamos ao desafio 4. O desafio do paralelepípedo. Mas ele não é nenhuma tijolada, viu? Desculpa a piada sem graça, mas vamos lá para o enunciado. Escrever um programa que leia as medidas das arestas A, B e C de um paralelepípedo. Calcule e escreva o valor de sua diagonal. Bom, aqui embaixo a gente tem os cálculos que precisam ser feitos para saber qual é a diagonal do paralelepípedo. Então aqui está dizendo que L é igual a raiz de A vezes A mais B vezes B. E diagonal é a raiz de L vezes L mais C vezes C. Bom, o que é isso? É um problema de matemática. Então, pelo enunciado, ele nos ajuda a entender, a fazer uso dos dados aqui para resolver o problema e apresentar o resultado. Primeira coisa, ó, eu tenho valores que são representados por A, B e C. Esses valores é que vão ser usados para calcular a diagonal. Mas, para calcular a diagonal, a primeira coisa que eu preciso é descobrir esse valor de L que está aqui. Porque ele vai ser usado para calcular a diagonal. Então, como é que se descobre o L? Através da raiz quadrada do que está aqui dentro do parênteses, ou seja, a multiplicação de A vezes A mais B vezes B. Ou seja, A ao quadrado mais B ao quadrado. Eu tenho que somar isso aqui e obter a raiz quadrada disso. Aí eu vou ter o valor de L. Lá embaixo, ó, diagonal é a raiz quadrada de L vezes L mais C vezes C. Ou seja, o quadrado de L mais o quadrado de C, eu preciso somar isso, tirar a raiz quadrada e aí eu vou saber a diagonal. Então, eu só preciso saber trabalhar com essas variáveis. Não preciso necessariamente conhecer matemática ou ser matemático para resolver esse problema. Então vamos lá. Aqui em controle eu preciso então trabalhar com a entrada de dados. Então aqui, ó, de acordo com o enunciado, né, em vez de chamar A, B e C, eu estou chamando de arestas. Então eu tenho lá, digite a primeira aresta, aresta 1. Digite a segunda aresta, aresta 2. Digite a terceira aresta, aresta 3. Os três valores são do tipo float, aqui no meu modelo aqui de solução. Então estou usando nest float para fazer a conversão, né? E aí eu tenho os três valores, de aresta 1, 2 e 3. E aí eu tenho aqui, ó, uma variável chamada paralelepípedo. Que nome, né? Mas fazer o quê? Vamos lá. Paralelepípedo é do tipo paralelepípedo. Então vai apontar para um objeto da classe paralelepípedo. Então, estou criando aqui o objeto, né, usando as arestas, os dados aqui para mandar lá para a minha classe construtora que vai colocar esses dados lá como atributos do objeto em questão. Bom, linha 28, o que ele faz? Exibe o cálculo da diagonal. Então, para isso eu tenho um método chamado calcula diagonal que está resolvendo isso para mim. Então, vamos lá para o meu pacote domínio e ver como que foi construído a classe paralelepípedo. Então, para começo de conversa, pacote domínio, e aí, ó, import java.math, ponto asterisco. Por que eu fiz isso? Bom, eu preciso calcular raiz quadrada e calcular quadrado. Assim como acontece em outras linguagens, como linguagem C, por exemplo, eu tenho recursos na própria linguagem para fazer esse tipo de cálculo. E aí eu tenho uma possibilidade de usar esses recursos usando java.math. Aqui eu tenho uma série de formas de resolver problemas que envolvem cálculos, como seno, cosseno, tangente, e no que nos interessa aqui, né, raiz quadrada e quadrado. Mas vamos ver isso mais à frente, aqui embaixo. Bom, minha classe paralelepípedo, eu tenho as arestas, que aqui eu estou representando como atributos A, B e C, assim como eu tenho lá no enunciado, né? E aqui o meu construtor, ele recebe A, B e C. Naturalmente, você sabe que seriam as arestas 1, 2 e 3, né? Que vão entrar aqui em A, B e C correspondentemente. E aí eu tenho o atributo A recebendo o valor de A que foi repassado aqui. O mesmo acontecendo com B e com C. Então, diz.A igual a A, significa que o valor da aresta que foi repassado para cá vai
ser repassado para o meu atributo A. O mesmo vai acontecer com B e C. Ok, métodos get e set. E aqui o que interessa, né? Entre as linhas 39 e 44. Eu tenho o meu método calcula diagonal, que é do tipo float. Então, olha só. Aqui eu tenho duas variáveis locais, também do tipo float, lado e diagonal. Eu estou calculando o lado, calculando a diagonal e retornando o valor de diagonal lá para o meu programa, né? Controla paralelepípedo.java. Mas vamos lá. Reparem que aqui, ó, lado é igual a float. E aí depois eu tenho uma expressão matemática. Por que tem esse float aqui? Porque o resultado desse cálculo resulta em um double, que é um outro tipo de variável. E aí, se eu tentar colocar double dentro de uma variável do tipo float, vai dar problema. A gente já viu isso em algumas aulas nossas. Então, o que esse float faz é uma conversão. Tá? Só para vocês terem uma ideia, eu vou tirar aqui, ó, o float. Tirei. Repara que aqui, ó, já apareceu uma mensagem de erro. Type mismatch. Não consigo converter o double para float. Ou seja, ele está me dizendo que isso que está aqui, ó, vai trazer um resultado do tipo float. Aliás, perdão, do tipo double. E aí ele não vai poder ser atribuído aqui na variável lado, porque ela está preparada para receber um float. Então, deixa eu voltar como estava antes. Reparem que o erro sumiu. Né? Bom, isso é necessário porque a variável em questão é do tipo float, né? A própria função também é do tipo float, né? O método, melhor dizendo. Então vamos lá. Isso daqui, ó, math.sqrt, calcula a raiz quadrada. Math, java.lang math. É uma classe que contém métodos para resolver problemas matemáticos, né? SQRT é um método que calcula a raiz quadrada. Então, eu consigo usar math.sqrt porque lá em cima eu fiz isso daqui, ok? Então, o que ele está resolvendo? Bom, está resolvendo o que está dentro de parênteses. O que tem dentro de parênteses? Primeiro, ó, math.pow, A,2. Isso é uma forma de fazer o seguinte, pegar o valor da variável A e obter o dobro dela. A elevado a 2, ou A vezes A. O dobro não, o quadrado. Caramba, hein? Que erro, hein? Não vou editar não, estou gravando direto, então vai assim mesmo. Mas deixa eu repetir aqui, consertar meu erro. Math.pow A,2 é a mesma coisa que A elevado a 2, ou A vezes A, ou A ao quadrado. Eu poderia colocar aqui A vezes A, ia dar no mesmo, tá bom? Mas math.pow B elevado ao quadrado, né? Então aqui eu estou fazendo exatamente o que está aqui no enunciado. Está vendo aqui a linha 4? Eu estou resolvendo isso daqui, ó. Tá bom? Então, o lado está resolvendo a questão do cálculo de L, cálculo do lado. Agora, diagonal está fazendo o seguinte. Eu estou mais uma vez usando esse recurso aqui, né, para converter para float. E aí eu estou calculando a raiz quadrada da soma dos quadrados de lado, que eu já obtive aqui, e a aresta 3, ou C. Isso daqui é o que me interessa de fato. Mas eu não consigo resolver o cálculo da diagonal se eu não obtiver primeiro o cálculo do lado, cálculo de L, né, que eu estou usando aqui, ó. Bom, resolvi isso, aí eu posso retornar o valor. Então veja, o método ele fica pequenininho. Se eu fizer apenas o que ele tem que fazer, que no caso é calcular a diagonal. Se eu quiser declarar ele como void e aqui dentro pedir para o usuário digitar o valor ou exibir o valor aqui dentro, bom, aí vai ficar grande e vai ficar estranho, porque afinal de contas o objetivo aqui é apenas criar os atributos e os métodos, e nos métodos resolver especificamente o problema do cálculo da diagonal. Essa questão de entrada de dados e saída de dados é para ser resolvida aqui, ó, em controla
paralelepípedo.java, que é exatamente o que está sendo realizado aqui. Tá bom, pessoal? Então, naturalmente, se eu pegar esse projeto e testar, ele vai executar de forma que me permita digitar os valores. Né? Tá vendo aqui, ó, primeira aresta. Eu vou digitar valores quaisquer, tá? Sem me preocupar com... E aqui, ó, ele mostra o resultado para mim. Claro que, por não estar formatado, né, ele está exibindo desse jeito aqui. Tá bom, gente? Então, testem esse programa, comparem com a solução de vocês e a gente conversa depois em aula.